Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É maravilhoso estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite reunidos em nome de Jesus para entendermos a sua palavra, para entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Então a gente já vai começar orando, né? A gente já vai começar orando para que Deus abençoe. A gente está numa situação aí mundial aí de guerras e rumores de guerra, quer dizer, rumores de guerra já foi, agora é guerra mesmo, né? Então vamos orar para que Deus abençoe, possa livrar, né? E poder cessar o mais rápido possível aí esse conflito aí que está acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia, que o Senhor possa iluminar a mente dos poderosos aí e eles possam encerrar esse conflito. Pai celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eis aqui, Senhor. Conforme disseste no teu louvor, Senhor, que tu crês, Senhor, diminua. Santo Deus, eterno Pai, Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, Deus. Que eu, Senhor Jesus, possa, Senhor, trazer a tua palavra, que a revelação do teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre a minha vida, Senhor, e de todos os autores, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, que tu já revelaste, Senhor, na palavra, Senhor, que estamos trazendo aqui, desses estudos. Pai celestial, abençoa grandemente, Deus. Abençoa, Senhor, aqui meu colega, meu irmão, meu amigo, meu familiar que está do outro lado, Senhor Jesus. Abençoa grandemente, Deus. Seja com eles, seja na vida deles, Deus. Que Deus possa operar grandemente na vida de todos nós, em nome de Jesus. E também, Pai, eu peço sobre esse conflito, Pai, que esse conflito, Senhor Jesus, que, Senhor, a mente de Cristo possa iluminar, Senhor Jesus Cristo amado, Deus. Que o Senhor possa iluminar a mente dos poderosos para poder dar fim a esse conflito. É o que eu peço e clamo, Senhor, livra, Senhor Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É isso aí, pessoal. Então, no vídeo passado, para começar com esse estudo do final dos tempos, nós temos que, na verdade, o objetivo é ter confiança plena na profecia bíblica, né? E a história já me diz, os fatos já me dizem que eu posso confiar plenamente nas profecias bíblicas. Por quê? Porque não há outro livro parecido com a Bíblia. Não há paralelo, porque são centenas e centenas de profecias que já foram cumpridas, né? E o fim dos tempos fala das profecias daqui para frente, né? Mas já tem um passado já inteiro de profecias e a gente vai finalizar este tema de profecias, né? De confiança na profecia bíblica, né? Como eu já disse, centenas de profecias acerca da vinda de Jesus, né? Acerca da vinda de Cristo, elas já foram completadas no tempo em que Jesus ficou aqui conosco aqui na terra, né? Então, e mais especialmente, o que é mais especial ainda, a probabilidade disso ser um acaso diminui assim ao mínimo. Por quê? A maioria dessas profecias foram cumpridas em um curto período de tempo, que é o período ali, basicamente, na crucificação, né? Teve também o ministério de Jesus, que tem profecias sobre o ministério de Jesus, mas muitas e muitas profecias naquela semana ali foram cumpridas, né? E isso aumenta a probabilidade, na verdade diminui a probabilidade, fica ínfima a probabilidade disso ter sido um acaso, um mero acaso, uma mera coincidência, né? E justamente na semana mais crítica da obra de Jesus, né? Que apontam essas profecias, né? E toda essa quantidade de profecias cumpridas num curto espaço de tempo nos apontam ao único fato, né? De que Jesus é Deus, de que Jesus, ele é Deus, ele é o que veio cumprir as profecias, né? Então Jesus, essa quantidade de profecias acerca dele e ele cumprindo elas, só nos indicam que Jesus é Deus, é o supremo Criador,
conhecedor do presente, do passado e do futuro. Somente Deus poderia executar obras com tanta sincronia, né? Em sintonia com as profecias bíblicas. Então, reforçando, não existe probabilidade disso ter sido um acaso, uma coincidência, né? Não existe probabilidade. Eu brinco que para você aceitar Jesus como Deus, como sendo Deus, não precisa de muita fé. É só ter boa vontade e entender as Escrituras, né? Porque quando você entende todas as coisas maravilhosas que Jesus fez em um curto período de tempo, com 12 apóstolos ali, que eram pessoas ali, vamos dizer, do povão mesmo, pessoa, vamos dizer, semi-analfabeta ali, o que ele fez, sem ter escrito nada, Jesus não escreveu, os apóstolos escreveram por ele. Então, todas essas coisas concorrem para a gente ter uma única conclusão: Jesus é Deus. Nesse sentido, eu brinco que falo, não precisa nem de muita fé, é só ter boa vontade e entender as profecias bíblicas e tudo aquilo que cerca o nome de Jesus. Mas tem cético, eu vou falar hoje, que tem muitos céticos que contestam essa informação que eu falei de que Jesus é Deus. Porque eles dizem o seguinte: não, Jesus, ele era conhecedor das Escrituras, ele era conhecedor do Antigo Testamento, então ele forçou o cumprimento delas na vida dele, né? Então, os céticos dizem isso, né? E uma dessas situações em que Jesus realmente forçou o cumprimento bíblico foi numa passagem que eu mencionei no vídeo anterior, que foi quando Jesus montou num jumentinho. Jesus, ele pediu lá, falou: me dá um jumentinho que eu vou entrar em Jerusalém com o jumentinho. E isso foi o cumprimento de uma profecia lá de Zacarias 9:9. Mas existem muitas outras profecias sobre Jesus que, caso ele fosse homem, ele não teria controle. Ele não teria controle sobre sua execução. Então, já falei de uma. Ele nasceu em Belém. Jesus controla. Se ele fosse homem comum, como ele é Deus, ele controlou, né? Mas sendo homem comum, ele não poderia cumprir essa escritura bíblica. Não teria como ele, sendo homem comum, forçar o local de nascimento, né? Então, a profecia também de que Jesus, ele viria do Egito, a salvação viria do Egito, tem essa profecia. Só que Jesus, ele esteve no Egito quando criança. Então, quando criança, ele não tinha esse entendimento de escritura, de profecia, de nada. Porque quando adulto, Jesus não foi para o Egito. Então, são coisas que fogem ao controle da execução de Jesus, que estão descritas na profecia bíblica. E hoje eu vou trazer uma profecia muito famosa, que fala da vida de Jesus e fala sobre o fim dos tempos, né? E essa Jesus, sendo o cético acreditando ele sendo homem comum, ele não teria controle nenhum sobre ela. É a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Então a gente vê lá, a gente vai ver vai fazer a leitura bíblica lá em Daniel. Então, Daniel capítulo 9, Daniel é um profeta do Velho Testamento, tá? Em que ele fala ali quando que vai vir o Messias. Ele dá o tempo de quando vai vir o Messias. Então Jesus não tem como, sendo como os céticos dizem que Jesus é um homem comum, ele não teria como controlar a data de nascimento. E Daniel, ele fala, olha, nessa profecia ele dá o tempo certo da vinda do Messias, de quando ele seria cortado, ou seja, a obra de Cristo na cruz. Então vamos lá, no livro de Daniel 9, do 20 ao 27, a famosa profecia das 70 semanas, 9 do 20 ao 27. O profeta Daniel: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor,
meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu, falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Olha só, então Gabriel, ele veio a gente entende que é o anjo Gabriel, né, que veio falar com o profeta Daniel. Olha só a importância de que Deus deu para essa profecia. Quer dizer, ele pegou um anjo ali, colocou na frente de Daniel ali, vamos dizer, numa forma humana, né, para falar com ele. Então olha lá no 23, no 22, ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Agora vem a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe maiúsculo, letra maiúscula, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, esse príncipe em letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vejam que a gente está falando de datas aqui, né? A gente está falando de datas determinadas, datas conhecidas historicamente. Uma coisa que é importante, quer dizer, Daniel, ele fala aqui da reedificação de Jerusalém. Ele fala da reedificação de Jerusalém. Quem reedificou foi Neemias, né? Neemias foi aquele que vamos dizer, liderou a reconstrução de Jerusalém. E Jerusalém, e Daniel já falava isso 77 anos antes. Então essa é uma profecia 77 anos antes da reconstrução de Jerusalém. Então quer dizer, o profeta Daniel já acertou na reconstrução de Jerusalém, porque essa profecia, como já foi dita 77 anos antes do decreto de reconstrução de Jerusalém. Então a gente pode imaginar o que vai acontecer em Jerusalém daqui a 70, 80 anos. Daniel foi avisado. O homem Gabriel, que eu entendo ser o anjo Gabriel, foi lá e contou para ele, né? E uma coisa importante para entender essas 7 semanas, essas 70 semanas, é importante que a gente tenha em mente de que são 70 semanas de anos. 70 semanas de anos. Então, uma semana são 7 anos. Então, para a gente fazer a conta, você tem que ter ideia de que aqui fala em semanas, mas você tem que multiplicar vezes 7, porque semana de anos, né? Então, quando aqui nessa passagem fala de uma semana, a gente está falando de um tempo de 7 anos. 49 anos são
62 semanas. Desculpa, 7 semanas são 49 anos. E 62 semanas é o período de tempo de 434 anos. E assim por diante. Então, todo o período dessas 70 semanas corresponde a 490 anos. Só que ele não é contínuo. Tem uma paradinha aí que eu vou explicar para vocês, né? Então vamos lá. Na primeira semana, né? 7 semanas a partir do decreto do rei para edificar Jerusalém. Então esse decreto do rei, Jerusalém estava sob domínio da Pérsia. Então o que acontece? Então o rei Artaxerxes, no ano de 445, ele deu autorização de reconstruir Jerusalém. Neemias conseguiu convencer o Artaxerxes, que Neemias era um funcionário do Palácio Real, conseguiu convencer a autorização para a reconstrução de Jerusalém. Então esse édito do rei, uma coisa formalizada, né, foi em 445 anos antes de Cristo. E aí essa profecia já teve seu cumprimento, porque Jerusalém foi reconstruída 49 anos depois. Porque ele fala ali, sabe e entende, no versículo 25 está escrito, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então haverá 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, porque Israel estava sob domínio da Pérsia e teve muita oposição ali, teve muita oposição para esta reconstrução. Então os primeiros 7 semanas, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, já falei aqui. Depois tem 62 semanas, tem o período de 62 semanas, depois da reconstrução de Jerusalém, tem 62 semanas, que são total de 434 anos. É a profecia que Daniel indica que ao final dela, o Messias será cortado. Então falou, e depois das 62 semanas, no 26, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então depois de 62 semanas, será cortado o Messias. E aí, se você pegar desde o édito do rei Artaxerxes, né, lá em 445 anos de Cristo, e você colocar 7 semanas mais 62 semanas vezes 7, você vai ter um total de 69 semanas, que dá um total de 483 anos. Então, essas 69 semanas, que foi do édito do rei Artaxerxes, se você pegar no calendário judaico, isso aqui, eu peguei conta de estudiosos bíblicos, né? Se você pegar esses 483 anos, que dá 69 semanas, são 173.880 dias. 173.880 dias. Se você fizer a conta da data do édito do Artaxerxes, que foi em 5 de março de 444 a.C., e você contar os dias, recai lá em 32 depois de Cristo, que foi a data, lá em 6 de abril depois de Cristo, que é a data do Domingo de Ramos, que é aquela data em que Jesus entrou montado no jumentinho. Então veja bem, a profecia bíblica, Jesus forçou o jumentinho? Forçou, mas a data de nascimento dele caiu numa profecia escrita há 484 anos atrás, 483 anos atrás. Então, não é coincidência, Jesus é Deus, né? Então esse cumprimento dessa profecia vamos dizer, em termos de milimétrico. Ela é milimétrico, porque diz com incrível precisão
quando o Messias seria cortado. Então veja que no versículo 25 é dito o príncipe com letra maiúscula, né? Que é Jesus Cristo, né? E que será cortado não para si mesmo, quer dizer, já deu até a característica da obra de Cristo, que ele não veio morrer por ele, mas veio morrer pelo pecado dos outros, né? Então até a característica do motivo de Jesus ser crucificado, né, que aqui está dizendo cortado, Daniel já indicava. E aí depois lá no 26 ele diz, tem uma menção de um outro príncipe, né? Só que é um príncipe que vem fazer guerra, é o príncipe com letra minúscula, que viria para destruir a cidade e o templo. Lá no 26, na parte B, e o povo do príncipe, que é príncipe do letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Então olha só, então nessa profecia ela foi cumprida 70 depois da morte de Cristo, e 70 anos depois de Cristo, o Império Romano, liderado pelo general Tito, destruiu completamente a cidade de Jerusalém, o templo, fez vamos dizer, passou o caminhão ali, guerra mesmo, destruiu todo o povo judeu. Que aí, nesses 70 anos depois de Cristo, o povo judeu se dispersou por todas as partes do globo. Você vê que tem judeu na Rússia, na Polônia, nos Estados Unidos, na Europa, na China, tem judeu em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque em 70 depois de Cristo, o Império Romano foi lá e acabou com a cidade, acabou com tudo. Só vieram a se reunir o povo de Israel, que aí é uma outra profecia também, né? Mas aí que fala da nação de Israel, em 1948. Então veja só como o povo judeu, que ele é central aqui no plano de Cristo, né? Ele tem um papel, porque o objetivo era trazer Cristo através do povo judeu. Então você vê como são mais profecias que se cumprem. Então voltando à profecia de Jesus, né? Jesus de fato forçou o cumprimento da profecia. Então Jesus forçou, mas porque ele é Deus, e ele forçou aquelas que ele poderia executar tendo conhecimento prévio das escrituras, mas também ele executou aquelas que ele não poderia ter conhecimento prévio, caso fosse um homem comum, né? Então como eu falei, não precisa ter muita fé para crer em Jesus, precisa ter boa vontade. Se tiver boa vontade de entender as escrituras e saber de tudo que é Jesus, né? Claro que sem fé é impossível agradar a Deus, mas todas essas evidências aqui apontam para o fato de que Jesus é Deus. Então, com essa confiança na profecia bíblica, a gente vai falar do próximo evento profético que há de vir. Porque, como eu falei, aliás, deixa eu mostrar aqui, voltando, deixa eu mostrar o gráfico aqui das 7 semanas, né? Eu sei que aparece invertido para vocês, mas aqui ó, é o decreto do rei Artaxerxes. Passa uma semana, que é o quadradinho amarelo aqui, que é a reconstrução de Jerusalém. Tem essa barrinha verde aqui, que são 62 semanas depois depois das 7 primeiras semanas. Aí vem Jesus. Então aí vem Jesus, cumpre o Messias cortado, ele vem, tá? Aí depois é o que eu falo da pausa. Pronto. Melhorou. Então voltando aqui, quadradinho amarelo 7 semanas, quadradinho verde é 62 semanas,
vem o Messias e aqui pega fogo do templo. Pega fogo no templo, ou seja, o cumprimento da profecia de Daniel até de 69 semanas. Você fala, mas Márcio, e a última semana? Aonde é que está a última semana? Né? É aí que eu vou trazer esse gráfico aqui, tá? Em que essa última semana, depois do Messias, é o tempo da igreja. Vem o Pentecostes com o Espírito Santo, aqui é o tempo da igreja. Então esse tempo da igreja é indefinido. Ele poderia ter sido magrinho, mas está engordando aí, são mais de 2000 anos. Tá? E quando tiver um evento do arrebatamento, aí, não que é imediatamente em seguida, não é necessário que seja assim, o arrebatou, começou a semana, não, mas o arrebatamento é um evento antes desta última semana aqui, que está descrita aí na profecia, que é 3 anos e meio de uma aparente paz e 3 anos e meio de uma tribulação terrível, que é a chamada grande tribulação. Eu vou passar para vocês no link do Facebook esses 2 slides aqui, que aí vocês vão ver já na orientação correta, já bem direitinho, tá? Lembrando aqui, ó, daquele nosso primeiro, ó, Messias, igreja, arrebatamento e a grande tribulação aqui. Então nós vamos falar aqui agora, iniciar a parte do arrebatamento, que é o próximo evento profético que a Bíblia está mencionando a sua vida. Então, sempre lembrando que essa parte da igreja, ela é móvel. Podia ter sido magrinha, pouco tempo, mas está durando aí 2000 anos ou mais. Então Deus poderia ter dado a ordem do arrebatamento no tempo dos apóstolos. Poderia. Não havia impedimento. Mas Deus, Ele preferiu aguardar este momento. Enfim, eu não sei as motivações de Deus. Mas tudo indica que é para dar tempo da palavra ser semeada aí para mais pessoas, né? Então, nós estamos no aguardo desse evento, né? Só que esse evento, ele é um evento espetacular. Ele é um evento em que vai ser uma volta de Jesus, só que apenas a igreja de Cristo vai perceber que é a volta de Jesus, né? Porque esse vai ser um evento profético apenas para a igreja, né? Em que Jesus, ele vai tocar uma trombeta, a gente vai ouvir o som de trombeta e a gente vai ser é como se fosse um rapto da igreja, é uma coisa súbita, é rápido, não tem processo, né? Você está num piscar de olhos, você está aqui, num piscar de olhos você está com Jesus. Então o que acontece? Esse é um evento celestial, absolutamente milagroso. E você fala, poxa, Márcio, mas nunca aconteceu. Pois é, o dilúvio também nunca aconteceu. Na época de Noé, não havia chuva. E a partir de Noé, no dilúvio começou a ter chuva. Então, Deus tem isso, tem coisas que ele faz, vamos dizer, de forma inédita. Então como é que vai ser o arrebatamento? Então vai ter o toque da trombeta e a gente vai para o céu. Só que o céu, nós temos que entender que a Bíblia ela fala da existência de 3 céus, tá? 3 céus. Eu deixei isso bem explicado
nos meus vídeos de introdução ao criacionismo, tá? Mas eu vou repetir aqui, né? Então a Bíblia, ela fala de 3 céus, né? O primeiro céu é a atmosfera, né? É esse que a gente consegue enxergar. O segundo céu é o espaço sideral, tá? Onde está lá as estrelas, galáxias, buraco negro, o que for, né? E o terceiro céu, a definição mais correta seria o quê? A dimensão celestial. Então os apóstolos chamaram ali de terceiro céu, mas para a gente ter um entendimento um pouquinho mais refinado, o correto é o quê? A dimensão celestial, ou seja, a morada de Deus. Aonde é? Lá em cima, lá embaixo, na frente, lá? Não, é uma outra dimensão. Deus, ele olha a nossa dimensão de maneira completa, de maneira assim, integral. Na Bíblia fala que a terra ela está aos escabelos dos pés de Deus. Por quê? Porque Deus está numa outra dimensão, na dimensão celestial, né? Que é a morada de Deus, e que está acima da nossa dimensão. Por isso que Deus enxerga tudo que ocorre aqui na terra, porque ele está numa outra dimensão, né? E nessa dimensão celestial, Deus está, e Jesus está à direita de Deus. E nós seremos chamados para habitar nesta mansão, nesta dimensão celestial, né? Nessa morada que Jesus preparou, né? Eu falei lá em João 14 que Jesus está preparando morada para nós, né? E é justamente nesse ponto. Então, nós seremos chamados para morarmos com Jesus nessa dimensão celestial, que não é visível ao olho humano aqui da terra. Não é visível. A dimensão celestial não é visível. Você vai olhar para cima, não vai ver. Não vai ver. Quem ficar aqui não vai ver nada. Por quê? Porque é uma dimensão celestial, né? Então, vamos aos textos bíblicos que dão suporte a essa interpretação do arrebatamento, da morada, né, de Deus. Então, só para resumir o evento do arrebatamento, nós, a igreja de Cristo, a igreja que crê em Jesus, né, ouviremos o som de trombetas e num piscar de olhos seremos transformados de um corpo corruptível para um incorruptível. Por quê? Para estar na presença de Deus, esse corpo aqui não serve mais. Isso aqui não serve mais, tá cheio de pecado aqui, tá cheio de tranqueira, né? Então, para estar na presença de Deus, nós seremos transformados de um corpo corruptível para um incorruptível. Então a gente vai estar já numa situação diferente, né? Os mortos, primeiro, ou seja, na hora da trombeta, os mortos, ou seja, aqueles que morreram na crença de Jesus Cristo, né, como igreja de Cristo, eles vão ser ressuscitados primeiros. E aí depois vão os que estão vivos. Por exemplo, se o arrebatamento for agora, um parente meu que aceitou Jesus e morreu, ele vai primeiro, mas logo em seguida estou eu lá, indo atrás dele para ir para o céu. Então essa é a cronologia dos acontecimentos. Olha lá o texto em João 14:3. Aí você não precisa nem abrir na Bíblia, porque eu trouxe aqui. Aí em João 14:3, Jesus, ele mesmo falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele vai preparar lugar, mas vai voltar para levar a gente, né, para estar junto com Jesus. Mas é só esse trecho que é o arrebatamento? Tudo que você falou é só isso aí? É só nesse trecho? Não, tem mais trecho. Tem mais trecho, tem mais profecia aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler.
1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos no capítulo 15, nós vamos falar dos 50 ao 54. Uma ajeitadinha aqui que eu estou afundando aqui na câmera. Aqui. Se há a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então, olha só como Paulo ele já coloca, vai ter a trombeta, vai ter o corruptível, o corpo corruptível se transformando no incorruptível. Então tudo isso aí é profecias, é um mistério que Paulo conta, né? Ah, tem mais sobre arrebatamento? Tem. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler do 13. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, você vê que é uma palavra de consolo. Olha, não se preocupa com aqueles que dormem, eles vão ser arrebatados, e nós também, só que eles primeiro e a gente depois, os que estivermos vivos. Então você vê que Paulo, ele dá essa descrição do arrebatamento, que vai ter no céu com alarido, trombeta, num piscar de olhos. Então esse é um evento profético em que a igreja está aguardando. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, não sei, né? O que a gente diz à igreja, de que tem bastante coisa acontecendo para ser próximo, tá? Tem bastante coisa acontecendo para ser próximo. Mas eu digo também, na época dos apóstolos também estava próximo, estava tudo pronto para ser próximo. Deus decidiu estender. Então se a gente fala, está próximo, é porque a gente tem palavra para dizer que está próximo. Mas a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana, pode ser quando Ele quiser. Então, nesse evento profético, algumas coisas me vêm à mente, né? Primeira coisa, o que nós vamos fazer lá, né? Qual que vai ser, vamos dizer, sei lá, coisas que vão acontecer lá, né? A Bíblia diz algumas coisas, né? E nós vamos trazer aqui, né? Lembra que o que nós vamos fazer na dimensão celestial, lá não é o mesmo tempo aqui da Terra. Lá é como se fosse 1000 anos da Terra, é como se fosse um segundo lá. Isso a Bíblia diz. Então é uma dimensão celestial em que o tempo não tem importância, né? A importância vai ter coisa acontecendo aqui na Terra enquanto estiver a igreja lá no céu. Mas lá no céu não tem essa informação de tempo, né? Então a gente não vai ter essa percepção de passagem do tempo como nós temos aqui na Terra, tá? Então vamos lá, o que nós vamos fazer na dimensão celestial? Uma das coisas que vai acontecer lá na dimensão celestial, em que a gente aponta para cima, porque é acima de tudo, né? Primeira coisa é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um evento que vai ocorrer logo após o arrebatamento.
né? E o tribunal de Cristo, ele é uma preparação para as bodas do Cordeiro. Então nesse arrebatamento a gente vai ter a primeira coisa, o tribunal de Cristo, e depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que é como se fosse uma festa de casamento, né? O casamento definitivo entre Cristo e a igreja. Então vamos lá, primeiro é o tribunal de Cristo, né? O que seria o tribunal de Cristo? Porque imediatamente após o arrebatamento, todos os cristãos irão comparecer perante a Deus. Primeira coisa, vai comparecer perante a Deus. Vamos comparecer perante o juiz para ser julgado por ele. Só que é um julgamento que não tem nada a ver com a salvação, porque só vai ser arrebatado quem já tiver salvo. Então se você foi contra Deus, é porque está salvo. Esse é um julgamento que vai julgar as suas obras, aquilo que você fez em favor da obra de Cristo, né? E é isso que está em julgamento. Então o tribunal de Cristo, ele é um julgamento que vai ser feito após o arrebatamento, né? Para que Deus, ele julgue as obras de cada um, de toda a igreja, já todo mundo salvo, né? Mas obviamente Deus, ele vai trabalhar com uma distinção. Olha, quem fez mais, quem fez menos, quem não fez nada, quem fez muito, vai ter uma distinção, vai ter uma distinção, que na Bíblia chama de galardão. Então tem uma descrição detalhada desse tribunal de Cristo, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios. Voltando aí um pouquinho aí na Bíblia, 1 Coríntios, vamos lá no capítulo 3. 1 Coríntios 3. Nós vamos ler do 9 ao 15. Primeira Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Seja a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja bem, vai ser um julgamento que vai jogar sobre o edifício de Cristo. Tá? A gente está edificando obra, isso aqui é uma obra que eu estou fazendo no edifício de Cristo. Se a obra é boa ou ruim, quem vai julgar é o Pai. Lá no arrebatamento, né, é que essa obra vai ser provada, se ela é de ouro, prata ou se é de madeira e feno. Então a salvação, se você está no tribunal de Cristo, a salvação está garantida, mas a obra vai ser avaliada, vai ter uma avaliação, vai ter uma avaliação da obra de cada um, que é aquilo que foi feito sobre o edifício de Cristo, porque isso é importante, né? A obra que conta para Deus é a obra sobre o edifício de Cristo, né? É aquelas coisas que você faz para benefício do nome de Cristo, da obra de Cristo, né? Então, lá em 2 Coríntios, do 5 ao 10, também tem essa mesma situação também. Mas eu tenho aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se as obras que você estiver construindo forem ouro, prata, pedras preciosas, vai receber galardão, vai ter uma distinção, vai ter
vamos dizer, uma condecoração, né? Eu comparo isso aí como aquela... eu comparo esse tribunal de Cristo como aquelas condecorações que você vai no exército, né? Que tem lá uma medalha de honraria, que tem isso, tem aquilo. Aqueles que se destacaram vai ter distinção. Lá em Romanos 14:10 também diz sobre o tribunal de Cristo. Lá em Romanos 14:10 diz: mas tu por que julgas teu irmão? Ou também por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós não podemos aqui ficar julgando a obra do irmão. Esse aqui faz pouca coisa para Deus, aquele ali faz muito, aquilo, você não faz nada para Deus. A gente julgar a obra do irmão é errado. Quem vai julgar é Deus. Todos nós compareceremos perante o tribunal, né? Todos nós, que Paulo diz ali em Romanos, todos nós salvos, igreja de Cristo, né? Então esse tribunal de Cristo, estou terminando, igreja, está um pouquinho extensa hoje aí, mas vamos lá. Então esse tribunal de Cristo é uma espécie de cerimonial em que recebemos os galardões das boas obras que são praticadas em nome de Jesus aqui na terra. Então os habitantes das moradas celestiais terão uma espécie de distinção, vai ter uma distinção por conta desses galardões, e toda a obra feita para Cristo será computada para recebimento dessas honrarias. Lá em Mateus 10:42, veja que não tem obra grande e obra pequena. Lá em Mateus 10:42, Jesus diz: olha, qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, um copo de água fria ali, mas para ajudar a obra de Deus, é contado como um galardão. E uma coisa importante, é importante distinguir as obras de Cristo das obras terrenas, tá? Porque as obras de Cristo feitas, boas obras de Cristo, são comparadas a ouro, prata e pedras preciosas, né? Porém, existem obras terrenas, né? E podem ser até obras que a gente vê com bons olhos, não tem problema não. Porém, se essas obras são feitas para, vamos dizer, para impressionar os homens, né? Elas não vão contar para o galardão de Deus. No tribunal de Cristo elas não vão contar, tá? Por quê? Porque elas já vão ser reconhecidas pelo ser humano. Então você já vai reconhecer. Se você fizer uma obra boa, mas assim, para os homens aqui, né? Por exemplo, vamos lá, alguém vai distribuir cesta básica ali, mas não põe o nome de Cristo, não põe nada. Sou eu, fulano de tal, que estou dando essa cesta básica aqui para todo mundo aqui, né? Não fala o nome de Cristo, é só o nome dele, né? Isso é uma coisa boa, é ótimo, porém ela não conta no tribunal de Cristo. Porque o ser humano que fez essa obra, ele já ganhou um reconhecimento aqui na terra, então não será computada no tribunal de Cristo. Então lá na contabilidade celestial, lá em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será provada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa permanecer, receberá galardão. Estou repetindo aqui para ficar reforçado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, né? Então eu vou terminar por aqui. Porque eu vou deixar o que acontece. Essas honrarias, né? O galardão, essa distinção em que Deus distribuirá lá no tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento,
elas têm informações na Bíblia sobre o que seriam essas distinções. Na Bíblia fala que são 5 coroas, né? Então esses galardões estão distribuídos em 5 tipos de coroação, né? De galardão. E aí nós vamos trazer no próximo vídeo quais são essas coroas, né? Para a gente poder completar o entendimento, estarmos preparados no tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro, que é a celebração do casamento, né? A oficialização do casamento entre Cristo e a igreja, né? Então, no casamento tem que ir com roupa bonita, tem que ir com roupa destacada. Por isso que é o tribunal de Cristo, a gente vai receber o galardão, né? A veste já vai estar incorruptível, quer dizer, você já vai estar bonito, você já vai estar apto a estar na presença do Pai. Mas vai ter as distinções, vai ter essa distinção em que Deus vai trabalhar aqui nesse tribunal de Cristo. Tá legal? Irmãos, Deus abençoe grandemente, uma grande semana a todos, que Deus possa iluminar o coração de todos. Esse é um assunto que dá dúvida, então se tiver alguma dúvida, posta aí no Facebook, coloca a sua dúvida. Se eu não responder ali na hora no Facebook, é porque eu vou trazer aqui no vídeo para todo mundo ver, tá? Então, a gente está aberto às dúvidas aí, tá? Sem problema nenhum. Então vamos fazer o encerramento com a Divisa Cristão. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,